Fala galera, mais um Uns contra Uns aqui no canal. E dessa vez decidi comparar essas duas gerações do Milan. O Milan de 89-90, que tinha ali Van Basten, Gullit, Rijkaard, Ancelotti, Maldini, tipo a porra toda. O time era uma super seleção. Contra o Milan de 2006-2007, que foi talvez a última grande geração do Milan antes dessa draga, dessa desgraça que o Milan está vivendo hoje em dia, né? Time que tinha Kaká como o grande destaque individual daquele time, mas também tinha Seedorf, Pirlo no meio campo, Pipo Inzaghi no ataque, Cafu jogava, mas era banco. Ainda tinha Maldini, Dida no gol, Nesta, enfim, também um timaço. Então, vamos lá. No gol, Giovanni Galli contra Dida. Aqui eu não acho que seja uma disputa difícil, aqui é Dida. Para mim, Giovanni Galli era um goleiro bem comum. Contra Dida, que ali no começo dos anos 2000 era um dos principais goleiros do mundo. Talvez ali rivalizando com Buffon por esse posto. Então aqui para mim não tem nem muita comparação. Aqui é Dida com facilidade. Próximo duelo, esse sim, muito difícil. Baresi contra Maldini. Aqui é Maldini de 2007, então é Maldini zagueiro. Duas lendas do futebol italiano, né? A Itália, que é a maior escola de zagueiro da história. Isso aí não tem. Isso é indiscutível. Mas aqui nessa disputa, já que os dois estão como zagueiros, para mim Baresi era mais zagueiro do que Maldini. Como defensor, como lateral, né? Aí tudo bem. Mas como zagueiro, eu acho que Baresi era mais zagueiro que Maldini. Maldini ele jogou grande parte da carreira como lateral esquerdo, colocam o Maldini na seleção como zagueiro, que é uma grande mentira, uma grande mentira. É até um desrespeito, né, com a carreira dele, que grande parte da carreira ele fez como lateral esquerdo e não como zagueiro. Na parte do desarme ali, do posicionamento, do tempo de bola, do físico, eu acho que era muito equilibrado. Mas na parte ali do jogo aéreo, eu acho que o Maldini deixava um pouco a desejar. Apesar de ser alto ali, não era pra. Mas pra mim ele não tinha tanto tempo de bola ali no jogo aéreo, coisa que Baresi era excelente também. Então, esse ali foi o meu critério para escolher entre um dos dois. Próximo duelo da zaga também, um duelo nivelado muito por cima. Os dois Alessandro, né? Alessandro Costa Curta contra Alessandro Nesta. Dois zagueiros muito parecidos. Costa Curta, talvez mais líder ali na defesa. Cara que jogou também durante muito tempo no Milan. Na seleção italiana também. Era inclusive zagueiro naquela final de 94. Mas eu acho que Nesta era mais zagueiro do que Costa Curta. Nesta era um monstro de zagueiro. Nesta fazia uma coisa que eu via poucos zagueiros no mundo hoje fazerem. Que era o quê? Ele não dava o bote e ele obrigava o atacante a ir driblando para onde ele queria. E o atacante saía com bola e tudo para a linha de fundo e ele empurrando o atacante para aquele ali para onde ele queria. Tipo, era uma noção ali defensiva, era uma inteligência para defender desse cara. Fora tipo a força, fora a técnica de desarme no jogo aéreo, tudo. Era uma inteligência, meu irmão. Era um zagueiro tão inteligente, cara, que, meu Deus, cara. Coisa que a gente não vê em nenhum zagueiro do mundo hoje. Nenhum. Hoje é a força, hoje é a velocidade, hoje é. Enfim, essa geração imbecil que esquece que o que ganha o jogo, que faz o cara ser um grande jogador são os fundamentos. É o domínio dos fundamentos. O nome fundamento, meu irmão, pensa um pouco. É porque aquela coisa é fundamental. É fundamental tu dominar aquilo ali. Próxima disputa. Na lateral direita, Tassotti contra Odo. Odo era um lateralzinho bem comum, né? Bem esquecível desse time do Milan. Tassotti era um lateral muito melhor, com muito mais qualidade, tanto defensivo como ofensivo, aqui não tem nem muito o que falar, né? Na lateral esquerda, de novo Maldini, agora como lateral esquerdo, né? Que é a posição que ele mais jogou durante a vida, contra Jankulovski. E aqui Jankulovski, isso era bom e tal, cara, mas comparado a Maldini, quem é você, cara? Quem é você? Que é Maldini, né? Um dos maiores laterais esquerdos da história do futebol. Talvez você possa colocar ali até como o maior. E antes de ir pro meu campo, dica de filme.
filme de máfia, Cassino, de 95, do Scorsese. E, cara, um filmaço de Scorsese que poucas pessoas falam. Poucas pessoas falam. Cara, Joe Pesci nesse filme, ele tem uma atuação foda. Foda. O personagem dele é muito foda. O protagonista da história não é ele, é Robert De Niro. Tem também a Sharon Stone. A cena de introdução da personagem dela, meu irmão, é muito foda, cara. Que filme, que filme, que filme. Deixa aí a sinopse. É uma história de violência, de drama e de comédia de um cassino em Las Vegas, né? Do cassino ali que eles chefiam. Mas, cara, muito, muito, muito bom, cara. Muito bom esse filme. Um dos melhores de Scorsese. Assistam, assistam. Voltando pro tema do vídeo, indo aqui pro meu campo. Raikkonen contra Gattuso. Gattuso, pra mim, é aquele jogador no estilo de Puyol. Aquele cara que não tinha técnica nenhuma, mas que compensava com a raça. Uma raça ali, uma força, uma vontade, uma entrega absurda, absurda, mas que não dava para esconder a falta de técnica que ele tinha. Gattuso era um jogador extremamente grosso. Grosso. E não era aquele cara tão inteligente, aquele cara que se posicionava muito bem, que sempre tava. Não era. Era um jogador ali bem. Enfim, cara, enfim, tava no lugar certo na hora certa. Raikkonen era um craque. Que não tem nem o que falar. Raikkonen era craque. Craque é outro nível de jogador aqui. E aqui indo pro segundo volante, aquele volante ali com um pouco mais de categoria, Carlo Ancelotti contra Andrea Pirlo. Ancelotti ali muito famoso por conta da história dele como técnico, né? E como jogador, era um bom jogador, tinha muita técnica, chutava muito bem, tinha muito poder de marcação. Mas que, cara, um jogador esquecível, um jogador que se não tivesse virado técnico, talvez ninguém mais falasse sobre Ancelotti hoje. Ninguém mais falasse sobre Ancelotti. E Pirlo, enfim, assim como eu falei de Raikkonen e Gattuso, pra mim aqui é outro nível de jogador. Pra mim, Pirlo era muito mais jogador do que Ancelotti. Não que Ancelotti fosse um perna de pau, mas comparado com Pirlo aqui não dá, não dá. Indo aqui pro meu campo, ali o meia pela direita, Ângelo Colombo contra Clarence Seedorf. E Seedorf já tá dizendo aqui pra Colombo, irmão, calma, calma, aqui é o pai. Aqui não dá pra tu não, irmão. Colombo, aqui não dá pra você. Era um jogador comum, um jogador mediano contra Seedorf, que era craque. Seedorf tinha muita categoria, chutava pra caralho, passava muito bem, líder em campo. Enfim, aqui não dá. Diferença brutal também. E aqui, indo ali pra meia esquerda, um confronto talvez o mais nivelado aqui do vídeo, né? Evani contra Ambrosini. Evani era um meia atacante, era um cara ali que chegava mais para ataque para fazer gols. E Ambrosini era um meia muito de marcação, muito mais para marcação do que para chegar ali para fazer gols. Era um cara técnico, era um cara ali que tinha muita entrega ali na marcação, que marcava muito bem, mas que não era nem um craque, que não era nem um gênio, era um bom jogador que, enfim, Ambrosini, cara, nada mais que isso. Evani também era um bom jogador, nada mais que isso. Mas que, considerando aquilo todo, eu acho que era mais jogador do que Ambrosini. Tinha mais técnica de drible, chutava mais, tinha mais força. Enfim, mais aqui um confronto que talvez seja até injusto, talvez eu devia ter votado em Ambrosini. Mas enfim, aqui também um duelo aqui nivelado por baixo. Indo aqui pro ataque, aqui dois excelentes jogadores. Rudy Gullit contra Kaká. Falar aqui primeiro de Kaká, que não era um cara genial, mas era um jogador extremamente objetivo, um cara extremamente inteligente. Sempre fazia a jogada mais simples possível. Um cara que tinha uma arrancada, uma força, uma velocidade absurda, absurda. E que tinha também muita técnica. Tinha muita técnica, driblava, passava a bola muito bem. Tinha a questão física, que era o principal ali, característica dele. E que chutava muito bem. Tinha aquela chapada ali de fora da área dele, que ele fez muitos e muitos e muitos gols assim. E no ano de 2007, que viveu o auge ali da carreira dele, viveu o auge no Milan ali de 2003 até 2007, o auge da carreira dele. Enfim, era um excelente jogador. Kaká era um excelente jogador. Mas aqui é Rudy Gullit e vou explicar o porquê. Rudy Gullit foi um dos jogadores mais completos da história do futebol. Rudy Gullit, esse era, por isso, meu amigo, eu sou jogador de futebol.
jogador de futebol. Gullit jogou de centroavante, ele jogou de segundo atacante, ele jogou de ponta direita, ele jogou de ponta esquerda, ele jogou de meia atacante, ele jogou de meia central, ele jogou de volante, ele jogou de líbero. O que é que tu quer mais que eu fale desse cara? O cara jogou nas duas pontas do campo. Não, o Gullit era, enfim, fisicamente ali absurdo, uma força absurda, uma velocidade absurda. Habilidosíssimo, craque, 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 craque. Chutava pra caralho, cabeceava pra caralho, batia falta. Era passe de trivela, era passe de calcanhar, era tudo. Meu irmão, o Gullit era um senhor jogador. Um senhor jogador. Enfim, Kaká, aqui você levou azar, né, cara? E a última disputa dos centroavantes, Inzaghi. Inzaghi, tu já ia perder. E tu fazendo esse sinal feio do caralho que tu tá fazendo, vai tomar no seu cu. Vai tomar no seu cu, cara. Porra. O cara não aprendeu nada com o Monark. Não aprendeu nada com o Monark, né? Enfim, aqui é Van Basten, né? Não tem comparação você colocar Van Basten e Pipo Inzaghi na mesma frase. Inzaghi era um excelente atacante. Tinha ali muita velocidade. Técnica pra fazer gol. Cabeceava pra caralho, chutava pra caralho. Enfim, era raçudo ali. Tinha presença de área, mas aqui nós estamos falando de um gênio. O Van Basten, um dos gênios ali muito injustiçados ali pelas lesões. Você pode comparar ali Van Basten com a história de Tostão, por exemplo. Que por conta ali do deslocamento de retina que ele teve, né? Se aposentou com 27 ou foi com 28 anos. Acho que mais ou menos a idade que Van Basten se aposentou também. Né, por conta das lesões, mas Van Basten era... Enfim, seria ainda maior na história do futebol se não fossem as lesões. Né? Era um craque, craque. Uma presença de área absurda, uma cabeçada perfeita, chutava com as duas pernas. Porra, Van Basten, né, meu irmão? E é isso, galera. Esse foi o 11 contra 11. E o resultado final foi um 7-4 para o Milan de 89-90. Então o time ficaria aí com Dida no gol, Baresi e Nesta na zaga, Tassotti na lateral direita e Maldini na lateral esquerda, o meio campo com Rijkaard, Pirlo, Seedorf e Evani, e a dupla de ataque ali, Gullit e Van Basten. E deixei a foto aí de Gullit, né, que seria o camisa 10, o craque do time, o jogador mais completo. Um jogador ali que, acho que de todos esses, o jogador que eu mais gostava ali do estilo de jogo. E é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Comentem aí se vocês concordam ou discordam, se acham que eu falei alguma loucura. E é isso, deixem dicas aí para os próximos vídeos. E é isso, galera. Valeu, até a próxima.